Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster, produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. Bem, o assunto de hoje é estresse térmico na cultura do café. Mas vale lembrar você que no dia 1º de outubro foi celebrado o Dia Internacional do Café. A data foi instituída pela Organização Internacional do Café, a OIC, para homenagear a cadeia produtiva do grão em todo o mundo. E o Brasil tem muito o que comemorar. O país é líder na produção mundial, registrando aí mais de 53 milhões de sacas de 60 quilos desse produto na safra de 2022. Apenas o estado de Minas Gerais foi responsável por mais da metade, ou seja, 52% da produção nacional. Só do tipo arábica, o Brasil possui uma área que ultrapassa 1,811 milhões de hectares, com produção estimada com safra agrícola 22-23 de aproximadamente 38 milhões de sacas de 60 quilos. Durante alguns dias do mês de setembro, a gente observou uma onda de calor muito forte que você, produtor rural pelo interior do país, deve ter observado. Alguns municípios produtores de café chegaram a registrar temperaturas bastante elevadas, não só no período da tarde, mas também à noite e durante a madrugada. E essas plantas sentem esse estresse térmico provocado por esse calor todo. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje também sobre a importância da irrigação para garantir aí um melhor desenvolvimento durante a florada do café. Então, a gente vai conhecer agora o nosso convidado, que é o Rafael Gonzaga. O Rafael é engenheiro agrônomo, especialista também em irrigação. Rafael, seja bem-vindo aqui ao AgroTalk. Muito obrigado, Ângela. Rafael, você viu aí, né, que eu fiz uma introdução falando sobre a importância, né, do café para o Brasil, para o mundo todo, né? Esse cafezinho que a gente produz aqui, que chega em milhares e milhares de xícaras pelo mundo todo. E pensando nisso e falando um pouco aí sobre a florada do café arábica, a gente sabe que o estresse térmico ele pode provocar perdas muito expressivas durante a produtividade desse café, né? E são perdas causadas principalmente ou pela falta de chuva ou pela chuva insuficiente no período onde acontece essa florada. Então, com base aí no que eu andei pesquisando, né? Eu fui ver o manual de recomendações do pesquisador Matiello para o café. E lá no manual dele, ele conta que uma situação anormal pode acontecer quando uma chuva de baixa intensidade, vamos falar aí algo em torno de 5 a 15 milímetros, ocorre após um período onde o solo e clima se apresentam muito secos. E a gente viu isso acontecer no mês de setembro, daquele período, daquela semana que a gente teve a onda de calor, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa preocupação do estresse térmico bem nessa fase da florada. Ângela, exatamente, é isso que você disse. É importante a gente lembrar que a origem do cafeiro arábica, ele é da região de subbosque da Etiópia. Então, o cafeiro arábica, ele naturalmente gosta de temperaturas mais amenas. A temperatura média ideal para o cafeiro arábica é de 19 a 22 graus, temperatura média. Essas são as regiões aptas. E como você disse, nas últimas semanas nós tivemos temperaturas muito superiores a essa. No Brasil, a gente consegue produzir arábica de forma a pleno sol, porque ocorre um fator que é o que a gente chama de autossombreamento da planta. Então, as folhas que estão mais por fora, que têm alta incidência solar, ela protege aquelas que estão um pouco mais dentro da planta. Então, dessa forma, no interior da planta, mantém uma temperatura mais ideal para os processos de fotossíntese, os processos biológicos da planta. Uhum. Porém, nas últimas semanas, nós tivemos temperaturas que excederam em muito essa temperatura ideal. E viemos também de um período seco bem intenso. Então, altas temperaturas
aumenta a evapotranspiração, que é a perda de água tanto pelo solo quanto pela planta. A evaporação é pela planta e a transpiração é pela planta e a evaporação é pelo solo. Então, dessa forma, a irrigação vem para complementar o que a gente necessita de água para suprir a demanda da planta. Então, vamos conseguir fornecer água diretamente, pensando no sistema de gotejamento, diretamente para as raízes do cafeeiro. Essa água ela é extremamente importante para manter a temperatura foliar e da planta como um todo um pouco menor, porque a água ela é um regulador térmico natural. Quando a folha perde água por evaporação, ocorre perda de calor, então reduz um pouco a temperatura foliar e reduz a temperatura de toda a planta. Então, a irrigação ela é crucial para momentos como esse, para a gente manter o potencial produtivo da lavoura cafeeira. Sim. Quando a gente observa que a gente está lá no campo e a gente observa alguns desses botões florais, né, apresentarem assim aqueles grãozinhos assim de arroz bem secos. Isso foi ocasionado pelo aquele baixo volume de chuva ocorrido naquela região. Então, aí tem esse impacto, essa visão que você tem quando você faz a inspeção no campo desses botões florais, certo? Exatamente. Nós temos ali um botão floral que ele estaria pronto para abrir se tivesse a umidade ideal, porém com a baixa umidade, ele inicia seu desenvolvimento, mas não consegue abrir. E aí ele começa a crescer e cai e tem um abortamento muito expressivo. Ou seja, essa planta já não vai mais desenvolver café nenhum ali, né? Exatamente. Esse botão floral para essa safra foi perdido. Sim. Se a gente for simplificar um pouquinho essa questão do estresse térmico, que a gente é tão importante a gente falar disso, funciona mais ou menos assim, fazendo uma analogia. Quando nós seres humanos, temos febre, e aí a gente precisa ir tomar um banho para baixar aquela temperatura. Então, a planta, quando ela tem muita incidência solar, ela começa a sofrer muito com aquele estresse térmico, seja de tarde, de noite e durante a madrugada, pela temperatura ainda está muito elevada, ela começa a perder também os seus nutrientes, né? Ela precisa chegar numa temperatura ideal. Então, a irrigação também contribui para baixar, né, esse efeito desse calor, desse estresse, não é isso? Exatamente, mantém a planta hidratada, e essa planta hidratada ela consegue ter os seus processos bioquímicos, seus processos naturais ocorrendo, ela consegue ter energia para se manter. Então, a planta hidratada ela consegue enfrentar o período de alta temperatura, de estresse térmico, de uma forma muito melhor do que uma planta que vem com pouca água em suas folhas, seus tecidos. E aí, quando tem pouca água e alta temperatura, ocorre inclusive queima de folhas, a gente vê ramos secando, tudo ocasionado pela desidratação. É como a gente, é o exemplo que você deu. É uma pessoa que estiver num sol intenso sem beber água, vai desidratar. Com a planta é a mesma coisa. Sim. Vamos falar então dessa questão da irrigação, porque assim, existem algumas estratégias hoje que podem beneficiar aí esse manejo, né? Usando a irrigação para orientar o produtor rural lá no campo, para ele ter o melhor desenvolvimento, né, daquela plantação ali da fazenda dele. E eu sei também que é muito importante, fundamental, que esse manejo também seja acompanhado por um especialista como você, um engenheiro agrônomo, que vai dar ali corretamente as dimensões, ali as aplicações, tudo certinha, que o produtor vai precisar fazer. Eu queria que você contasse para a gente quais são essas estratégias. Eu vou comentar duas estratégias aqui, mas muito bem lembrado por você. É importante o produtor ser orientado por um profissional
que conheça de irrigação, conheça de cafeicultura e conheça a região que ele está. Uma estratégia hoje que vem sendo adotada na região do Cerrado Mineiro, Monte Carmelo, Araguari, é manter a planta hidratada durante o período seco, com uma lâmina um pouco menor do que é a demanda total da planta. Então, a gente fala que é metade, aproximadamente metade da evapotranspiração. Isso vai manter a planta hidratada pelo período até que a gente queira. Depois a gente corta essa lâmina por um período curto, uma semana, 10 dias, e aí tem que ter a avaliação a campo. E depois disso volta com uma lâmina, um volume de água de irrigação, um volume expressivo. A gente volta aí com 42 milímetros, é o que mostra a pesquisa. Dessa forma, nós vamos conseguir ter uma florada plena, induzida pela irrigação de gotejamento. Então, era um paradigma que existia, que a irrigação de gotejamento não faz o café abrir florada, mas hoje a pesquisa e o campo, a prática de campo, mostra que sim, fazendo da forma correta. Então, essa é uma estratégia. Dessa forma, o produtor ele tem que, claro, saber a disponibilidade de água que ele tem na propriedade, se ele tem reservatório, porque a partir do momento que ele induz essa florada, ele tem que ter água suficiente para mantê-la. Então, essa é uma estratégia que está sendo trabalhada na região Araguari, Monte Carmelo, no Cerrado, porque é uma região quente, principalmente em setembro, outubro. Dessa forma, consegue antecipar a florada do cafeeiro dentro da estratégia para agosto, por exemplo, fugindo da época de alta temperatura na florada do café. E estão tendo muito sucesso com esse manejo, mas, mais uma vez, bem orientado por um profissional competente. Eu imagino também que, fora essa orientação feita por profissionais, é necessário também que o produtor, o cafeicultor, ele conheça muito, é claro, ali da terra dele, daquela região, principalmente do solo, porque ele vai formar uma lavoura de café ali, né? Ele precisa obter um potencial superior ali, às vezes até 80 sacas por hectare, dependendo, né? Do planejamento dele, e quando ele se depara com uma chuva ou uma sequência de uma, duas, três chuvas, mas com 8 milímetros, coisa assim de 10, 15 milímetros, talvez aquela chuva não forneça a indução necessária para a florada. É aí que entra, né, o manejo correto da irrigação para poder favorecer a indução dessa florada, não é verdade? Exatamente, Ângela. Essa daí é uma estratégia que a gente poderia chamar de uma segunda estratégia, mas ela está na primeira, elas se complementam porque o clima a gente não controla. Então, podemos definir uma forma de trabalhar e o clima vir uma chuva e mudar totalmente. Então, nesse caso, o projeto de irrigação, o sistema de irrigação do cafeicultor tem que estar preparado para complementar essa pouca chuva que teve, porque se ele veio com um período de estresse induzido e vier uma lâmina baixa pela chuva, pouca chuva, ele tem que complementar essa demanda para ter uma florada plena. Isso a gente pode ver hoje, esse ano na região da Mogiana. Então, veio trabalhando com uma meia lâmina, pensando nesse trabalho de induzir a florada, mas no meio do caminho veio uma chuva. Então, qual foi a estratégia adotada? Foi complementar a lâmina necessária para abrir uma florada plena. E tivemos muito sucesso com isso. Tivemos uma florada de um potencial aí próximo a 100 sacos por hectare, salvando a florada do café. Ou seja, né, é possível, então, manter essa umidade do solo com uma capacidade que ele possa suportar passar por aquele período de redução de chuva por um tempo, né? Uma, duas, três, talvez até quase 20 dias sem nenhuma gota de chuva.
Exatamente, esse é o intuito da irrigação, é suportar a planta para passar por esse período, vamos falar assim, difícil para ela. Sim. A gente fala aqui, né, dessa forma, mas parece que é fácil fazer todo esse controle, né, Rafael? Mas você que está a campo diariamente, você percorre algumas fazendas, não é tão simples assim, né? É como você disse, precisa chegar junto do cafeicultor, explicar para ele como que ele pode fazer um planejamento melhor para suportar essa falta de chuva e aí complementando com essa irrigação. Exatamente, é isso mesmo, Ângelo. É assim, conversando parece ser simples, né? Mas é um trabalho que demanda muito conhecimento e até um pouco de jogo de cintura de mudar a estratégia a depender do que a condição climática mudar o cenário. E outra coisa que a gente tem que estar sempre atento é se o projeto de irrigação foi dimensionado para atender essa capacidade. No momento Uhum. certo, tem que estar, a energia tem que estar ligada. Então, a gente viu esse ano que teve cafeicultor que montou o projeto, mas ainda não estava com a energia ligada, teve que alugar gerador. Então, toda essa estratégia tem que ser pensada, porque o período da florada ele é muito curto, não pode errar. 10 dias, 12 dias ali, que é crucial, que define todo o potencial produtivo da próxima safra e a rentabilidade do cafeicultor. Sim, e eu fico imaginando também que cada região ali, produtora de café, a gente tem áreas aqui no interior de São Paulo, áreas também em Minas Gerais, e cada região ela tem o seu microclima, sua deficiência hídrica, dependendo do período, né, que a gente está. Agora, por exemplo, estamos em plena primavera, né? E a gente sabe que a gente está numa primavera um pouco diferente, porque a gente veio aí de 3 anos de laninha e agora a gente está sob a influência do El Ninho. E o El Ninho ele é o contrário da laninha, né? Lá na região sul do Brasil, ele provoca muita chuva, a gente está vendo essa chuva todos os dias nos telejornais, nos rádios, na internet, até aqui no Agrotal, que a gente já está falando né, há muito tempo dessa chuva no sul, no próprio site da Climatempo, e a gente vê essa secura acontecendo no centro-norte do Brasil. Né? Estamos vendo também muitas e muitas notícias de seca na Amazônia, a gente está vendo várias áreas lá do centro-norte do país já com picos né, de seca, registrando aí até períodos problemáticos. E aí, quando a gente olha para a questão do café, os produtores rurais ficam apreensivos, né? Porque a gente, essa região do interior de São Paulo e de Minas, a gente fica na área de transição desse El Ninho. E aí a gente olha para essas áreas que têm mais aptidão ou não para serem necessitarem de irrigação. Quando você frequenta essas fazendas em dias de campo, quando você vai fazer visita, você observa essa aptidão do café arábica quanto à deficiência hídrica? Com certeza. E é o que você falou. A gente fala a região do café arábica, mas ela é muito diversa. Quando a gente fala Cerrado Mineiro, temos vários microclimas no Cerrado Mineiro, desde regiões com 1.200 metros de altitude, que é mais fria, a regiões com 850 metros de altitude, que é quente. Então, a gente observa que cada microclima, a planta se comporta de uma forma. A mesma coisa para Mogiana e o sul de Minas. E isso está muito nítido no campo. Tem lavouras que vieram com baixo estresse, porque estão localizadas em regiões mais frias, de solo com mais umidade, outras até em regiões próximas, mas com diferença de altitude de solo, que apresentaram um estresse bem intenso. Então, é exatamente o que você falou. Ô, Rafael, quando eu penso em irrigação, né, acho que muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui pensam naquelas fotos grandes, onde a gente vê aquelas máquinas no campo com aqueles braços gigantes que parece que faz aquela irrigação assim, que pega vários quilômetros de hectares, né, fazendo aquela Uhum. irrigação. Para o café arábica, essa irrigação ela é um pouquinho diferente, né? Vocês falam de irrigação por gotejamento, é isso? Isso, exatamente, Ângela. Existem
vários sistemas de irrigação. Mas para o cafeeiro, o mais adequado é o sistema por gotejamento. Uhum, Por alguns motivos. Ele propicia o produtor fazer, além da irrigação, fazer a fertirrigação. É o sistema que tem a maior economia de água. Então, muitas propriedades têm baixa disponibilidade de água. Então, esse sistema é o que mais economiza água, menos perde água para a atmosfera. A maior parte, de 95% a 98% da água aplicada vai diretamente para a planta. E é um sistema também que adapta a topografia do cafeeiro. Então, a gente não tem como pensar, por exemplo, num pivô central para uma região montanhosa. Então, o uhum. sistema de cotejamento é o que propicia a irrigação para esse cafeicultor. E ela é adaptada a qualquer tamanho de propriedade. Então, pode ser um produtor bem pequeno, um produtor médio, um produtor grande. É uma irrigação que adapta a todos eles. Eu estive, inclusive, semana passada em um projeto de irrigação no sul de Minas, em Monte Santo de Minas, que é bem interessante. É um projeto de 21 hectares, que são 3 cafeicultores, cada um tem 7 hectares desse projeto. Então, eles compartilharam a bomba de pressurização, a adutora, e cada um tem 7 hectares desse projeto de irrigação. Então, é algo bem interessante e eles vêm obtendo produtividades muito, muito boas. Eles estão com 55 safras, 55 sacos por hectare nas últimas 2 safras. A safra do ano passado, enquanto a região produziu de 10 a 15 sacos de café, eles produziram 60. Então, nós fizemos as contas, em menos de 2 anos, menos de 2 safras, todo o sistema de irrigação já estava pago. Então, o Muito bacana, gotejamento. porque eles dividem essa economia não só da água, como da energia, né? Exatamente, exatamente. Eles dividem tudo, né? Dividiram o projeto de irrigação, dividiram a bomba, a adutora, fizeram todo o processo de outorga, tudo certinho, e mais interessante ainda, que traz mais sustentabilidade. Eles montaram placa solar, então eles têm crédito de energia, eles praticamente não pagam pela energia, porque eles fornecem energia para a rede e tem esse crédito para ser usado. Então, é um projeto bem legal, é um case de sucesso. Eu queria te perguntar, porque a irrigação, ela funciona. Outra analogia que eu quero fazer aqui, né? Essa irrigação por gotejamento, ela ajuda nessa deficiência hídrica, né? Por falta de chuva. Porém, ela também é possível que o cafeicultor ele forneça água e nutrientes diretamente para as raízes desse cafezal. É igual quando a gente mistura um pouquinho ali do uso do fertilizante ou de um defensivo comum com um biológico, né? Usando as duas tecnologias, ele tem uma melhor produtividade. Então, pelo que dá para perceber, que quando não há a indução da florada pela chuva normal, né, da natureza, a gente fazendo essa irrigação, a gente consegue também ajudar a potencializar essa produtividade do cafeicultor. Conta um pouquinho para a gente como que é esse benefício de fertirrigar, né, essa cultura tão importante hoje como o café. Ângela, o fornecimento correto de nutrientes no momento adequado, ele é fundamental para a gente potencializar o potencial produtivo mesmo, para aumentar o potencial produtivo, e a água para manter esse potencial que nós trabalhamos. Então, tem muita pesquisa hoje que mostra a curva de absorção de nutriente pela planta, porém, no café de sequeiro, sem irrigação, é muito difícil a gente suprir exatamente no momento correto. Geralmente, o café sem irrigação ele é adubado de 3 a 4 vezes durante o período das chuvas. Esse é o usual que todos trabalham, os cafeicultores, os consultores. Mas com a fertirrigação, a gente consegue parcelar essa adubação de uma forma muito mais inteligente e suprindo todos os nutrientes pela fase fenológica do cafeeiro. Então, a gente Uhum. tem demandas diferentes em cada momento. Na florada, a gente tem uma demanda,
Na expansão dos frutos, temos outra demanda, no enchimento de grãos, na maturação. E com a fertirrigação, nós conseguimos fazer uma nutrição adequada do cafeeiro. E isso potencializa, aumenta o potencial produtivo da lavoura. A gente observa que lavouras muito bem manejadas com irrigação e fertirrigação conseguem médias de 60 sacas por hectare, médias de vários biênios, médias de vários anos, o que é bem difícil sem a irrigação. Sem a irrigação acontece pontualmente numa propriedade. Um talhão ou outro consegue essa produtividade. Mas com o uso correto da irrigação e da fertirrigação, é possível ter esse potencial produtivo próximo a 60 sacas por hectare, inclusive reduzindo a bianualidade do cafeeiro. Então, a gente consegue ter produções mais estáveis, porque a planta vai sentir menos. Como a gente fornece o nutriente da forma correta e no momento correto, ela vai ter menos estresse nutricional, então ela vai produzir bem em um ano e ela vai crescer tanto na parte superior quanto nos ramos mesmo, para produzir na próxima safra. Então, existe muita tecnologia, muita pesquisa já desenvolvida, mas a fertirrigação é o mecanismo que consegue fazer tudo isso chegar ao campo, chegar ao produtor. Tá aí, uma ótima tecnologia, né? Para na falta da chuva, né, necessária que vem da natureza, o produtor utilizar das tecnologias para manter a sua produtividade em alta. Eu fico imaginando também que outra preocupação do produtor é com relação a pragas e doenças, né? Você, como especialista também, a gente falou aqui sobre ter um manejo correto, ter sempre ali o acompanhamento, o direcionamento de um profissional. É importante também lembrar para o produtor rural que chuva em excesso também acarreta aí na entrada nessa porta aberta para pragas e doenças, né? Com certeza, Ângela. Então, a gente, ainda bem, né, tem um período de chuva bem promissor pela frente, Sim. mas o produtor ele tem que tomar os cuidados devidos, os cuidados fitossanitários, né, de controle de doença, para que não aconteça entrada de doenças patogênicas, de doenças tanto na florada quanto no período de chumbinho e chumbão no decorrer do desenvolvimento do fruto. Então, é muito importante realizar os controles corretos para poder manter o potencial produtivo que chegou até aqui. Bem, então a gente viu que esse crescimento, essa abertura dos botões, né, essa floração do café está totalmente relacionada com a umidade, né, ocasionada, seja por essa chuva, né, natural ou a irrigação, né, que é feita no campo. Eu queria te fazer uma pergunta, porque essa pergunta vale 1 milhão, viu, Rafael? Ou vale aí muitos pés de café, porque o produtor que está aqui ouvindo a gente, ele deve estar pensando, né? Custa caro você fazer um planejamento desse para montar uma estrutura dessa de irrigação por gotejamento numa área cafeeira, seja no interior de São Paulo, seja na área de Minas Gerais, do Cerrado, da Alta Mogiana, custa muito caro? Ô, Ângela, é interessantíssima essa pergunta, porque o que é mais caro na agricultura? É perder produção. Sim. E é caro para um cafeicultor ele ter investido numa lavoura que ela tem potencial de 100 sacas por hectare, ele teve um alto investimento tecnológico e dinheiro, e por causa de um período muito curto, que é o período da seca, vamos falar ali o crucial 2 meses, depois na época da florada, esse potencial produtivo vier para metade ou até menos, o que a gente já viu isso em anos anteriores. Hoje, um projeto de irrigação vai depender do nível tecnológico que o produtor queira em relação à automação, mas nós podemos falar aí entre 16 mil a 22 mil reais por hectare. Se a gente for transformar em café e o que tem de ganho em produtividade, a gente vê que é algo que se paga em 2 safras. Então, hoje tem linha de financiamento para 8 anos, com carência,
Existe também mecanismos de troca em café, barter, troca em café. Então, a gente vê que num período muito curto, o produtor já paga esse sistema de irrigação. Mas o valor é aproximadamente esse, depende do nível de automação. A automação que a gente fala é fazer a fertirrigação de forma automatizada e programada, dependendo menos de mão de obra, mas vai ficar aí na casa de 16 a 22 mil reais por hectare. Mas pode ter certeza que é algo que se paga num período muito curto. Vai depender também outro fator, é se ele tem que fazer reservatório ou não. Porque se ele tiver pouca água comparado ao que ele necessita, então, a depender do tamanho da lavoura, do manejo que ele quer e do clima da região, o reservatório é de extrema importância. Então, é algumas coisas que aumentam um pouco o valor, mas pode ter certeza que é algo que se paga num período muito curto e o produtor vai ter esse sistema de irrigação aí por 20 anos, quando ele é bem cuidado. Sim. E eu imagino também, se a gente for pensar numa aquisição dessa, né, que ele vai ter economia de recurso lá na frente, ele vai ter um pouco mais de rentabilidade depois. E esse tipo de tecnologia, dessa irrigação, não serve só para o café, né? Deve servir para outras culturas, culturas de grãos, citros, por exemplo. Estou enganada ou é isso mesmo? Exatamente, Ângela. O sistema de gotejamento ele já é muito consolidado no café, tanto no arábica quanto no conilon, já é muito consolidado nos citros, abacate, e hoje também é um sistema de irrigação muito consolidado, apesar de ser mais novo do que no café, mas já é bem consolidado nos grãos também. Então, é um sistema por gotejamento enterrado, bem dimensionado, com uma lâmina correta, onde o produtor de cereais, desculpa se eu não falei cereais, onde o produtor de grãos consegue também irrigar por gotejamento subterrâneo. Então, é um sistema de irrigação que funciona para diversas culturas, Sim. fruticultura, maçã. Então, ele tem um leque muito grande. Sim, é porque até agora a gente estava falando aqui do café, né? Desse sistema para o café arábica. A gente falou aqui da questão do estresse térmico da florada, mas é fundamental que a gente tenha que lembrar que se a gente considerar fatores, né, como o tipo de solo, a cultura que vai ser irrigada, a disponibilidade de água, os objetivos que esse produtor tem para planejar esse sistema de irrigação, esse projeto, muito bem elaborado, né, com a ajuda de especialistas como vocês, vai ajudar ele a otimizar também esse uso dessa água, garantindo o que a gente falou aqui, a aplicação também dos nutrientes e os defensivos ali de maneira, né, pontual, econômica, ali para os recursos que ele tem ali na fazenda. E lembrando que tem muito produtor aqui que está ouvindo a gente, que pode ser que não seja só de café, ele seja de citros, mas ele faz consórcio com outra cultura na fazenda dele, essa tecnologia vai servir para ambas. Com certeza, é uma tecnologia que funciona para várias culturas. Então, como a gente falou, café, citros, e anteriormente eu comentei também para a produção de soja, milho, com sistema de gotejamento enterrado. É uma tecnologia que tem muito sucesso na região do Centro-Oeste, no interior de São Paulo, na região Norte, já tem vários projetos com muito sucesso com o sistema de gotejamento enterrado para a produção de soja, milho, feijão. Então, ele é multicultura. Cana-de-açúcar, por exemplo. Cana-de-açúcar, exatamente. Cana-de-açúcar também já é muito estruturado o projeto de cana-de-açúcar. Muito bacana. Bem, Rafael, eu gostaria de agradecer aqui, né, a sua participação, trazendo esse conhecimento para a gente, falando um pouquinho aí, né, desses benefícios, dessas estratégias, né, para o produtor utilizar a irrigação. É sempre importante a gente trazer informações para eles aqui que possam servir, né, para um melhor planejamento, uma melhor gestão lá dentro do campo. Então, fico agradecida pela sua participação, por você trazer esse conhecimento aqui com a gente. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Então, até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Um abraço, tchau. Tchau.